Bom dia, tudo bem, gente? Hoje passando aqui para dar um bom dia rapidinho, né? Para poder passar para vocês o devocional de hoje. Como todo mundo já viu, né? Estou dentro do carro. Vim trazer o Miguel na aula de inglês e de manhã hoje fui caminhar, bem bonitinha. Fiz minhas coisas que eu tinha para fazer, né? E fiz meu devocional primeiramente, depois fui caminhar. E eu coloquei algumas coisas em ordem em casa e eis que vim trazer ele. Falei, não, vou gravar lá no carro que aí dá tempo e é tranquilo, né? Tem dia que as coisas ficam corridinhos, né? Mas tá tudo bem também, né? O importante é Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, a gente não fraquejar na nossa fé, né? Crer que o Senhor está no controle de todas as coisas e bora lá, né? Caminhar para mais uma semana abençoada. E hoje o devocional ele fala justamente sobre fé. Tá meio torto assim, gente. Tô até com desespero desse negócio torto. Parece que eu fiquei bem gorda nesse vídeo, mas tá bom, não tem problema. É que o único lugar que eu consegui apoio pro celular parar foi aqui no negócio de som do carro. E senão ele fica escorregando e fica caindo. Então, glória a Deus, tá parado. O texto que nós vamos ler hoje está lá em 2 Coríntios 12, no capítulo 12, no versículo 9. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém, né? Como a gente esquece, né, que o Senhor nos diz que a graça dele é suficiente para nós, né? Porque o poder dele se aperfeiçoa em nós quando nós somos fracos, quando nós baixamos a guarda, quando a gente realmente já cansou de lutar com nossos próprios, né, com a nossa própria força, com as nossas próprias ferramentas, e aí a gente fala assim, não tem mais o que fazer, agora é a hora de entregar. E aí é a hora que normalmente, né, o Senhor trata em nós, o Senhor traz à luz aquilo que precisa ser mudado, onde as coisas acontecem de forma milagrosa às vezes, né, nas nossas vidas, onde a gente vê mesmo, quando a gente entrega, quando a gente fala, não, eu não consigo, a gente vê o agir de Deus, né? Só que a vontade do Senhor é que a gente não espere chegar no nosso desespero. A vontade dele é que a gente já venha tendo confiança nele, né, entregando para ele antes de chegar nesse momento fatídico onde nada mais tem solução. Olha, tá refletindo meu relógio. Aonde nada mais tem solução, onde nada mais se resolve, né, no natural e a gente precisa de uma intervenção divina. Né, eu vejo assim, a fé, né, ela é um canal para a gente acessar a graça de Deus sobre as nossas vidas. Às vezes a gente fica com medo, né? E é normal a gente ter medo. Então a gente não pode permanecer nesse lugar do medo, né? De dar passos, às vezes, de ousadia, né? De aceitar realmente aquilo que Deus, às vezes, está tocando no nosso coração para que haja uma transformação, uma mudança. Né? Às vezes o Senhor fala, pelo menos comigo, eu sinto algumas inquietações, porque sempre eu estou pedindo para o Espírito Santo, né? Eu brinco, eu falo, Senhor, faz um scanner, né, da minha alma, para ver o que eu estou fazendo que ainda não está de acordo com aquilo que é a tua vontade, daquilo que o Senhor quer. Né? A gente tem que sempre trazer na nossa mente que tudo que a gente tem vivido aqui, tudo que nós temos conquistado aqui, tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos é passageiro, né? A gente às vezes passa a viver uma vida inteiramente dedicada somente aos filhos, né? E esses filhos vão crescer e eles vão, né, um dia partir, né? Vão seguir a vida deles, vão seguir aquilo que Deus tem planejado para a vida deles. Né? Às vezes a gente se dedica a vida inteira só para o nosso trabalho. Né? E o nosso trabalho vai chegar um dia que a gente não vai conseguir mais fazer, ou alguém vai chegar, o chefe vai chegar, ou nós mesmos como proprietários, às vezes, né, como empresários, podemos cansar e falar não quero mais, desgostar daquilo, ou acontecer alguma coisa e a gente ter que mudar completamente, né,
de profissão e aquilo acabar, e aquilo mudar. Né? Às vezes nós dedicamos realmente a nossa vida a comparações com outras pessoas, a disputas, como que eu vou colocar, meio que às vezes até interna, às vezes as pessoas nem sabem, né? Eu falo isso porque eu e o Michael a gente disputava uma época, né? Tipo, eu ia lá, ganhava X, e ele falava, não, eu vou ganhar mais que você. Ele ia lá e ganhava mais. Aí eu falava, não, vou fazer alguma coisa para ganhar mais que você. E assim a gente sempre disputava. E isso aí não foi saudável para o nosso casamento, porque chegou um momento em que a gente estava levando aquilo muito a sério em todas as coisas. E aí um fala mais alto, outro quer falar mais alto, aí dali a pouco tá um gritando, o outro tá berrando, né? E isso não é bom. Né? E seja, como eu falei na questão da comparação, né? Seja com coisas simples às vezes. A gente se comparar com uma amiga, a gente se comparar às vezes com um vizinho, se comparar com um colega de trabalho. Ai, passou um marimbondo aqui. Que medo dele entrar no carro. Parece um helicóptero. Deus me livre se ele entra no carro aí, vocês vão ver uma videocacetada, gente. Aí acabou minha fé, meu domínio próprio, vai tudo embora, porque de bicho eu tô vazando. Acho que saiu. Acho que foi embora o bicho. Enfim, gente. A gente tem que, confiar em Deus e antes, eu até me perdi onde que eu tava falando, mas enfim, deixa eu pensar, a gente tá falando de fé. Eu tava falando de comparação. Por que será que eu tava falando de comparação? Tô ficando, gente, olha, esses 42 anos tá me deixando meio cafusa. Mas em essência, vamos falar que a gente tem que depositar em Deus a nossa esperança, a nossa fé, a nossa energia, a nossa alegria em primeiro lugar. Todas essas outras coisas nos serão acrescentadas, né? Entendi. Agora eu lembrei. Porque às vezes nós confiamos a nossa força nessas coisas, e essas coisas elas são temporárias. O que nós construímos não é uma construção pra cá, não é só viver nesse mundo. Eu vivo aqui pra quê? Eu só vivo aqui pra ser feliz a qualquer custo? Não foi isso que o Senhor nos colocou aqui, né? Eu entendo que eu vejo cada vez mais, assim, quando eu tenho buscado conhecer mais a Deus, a palavra, eu vejo cada dia mais de que o que Deus quer, que nem assim, por mais que todo mundo pregar, é importante é você ser feliz. Não, o importante é a pessoa estar feliz, o importante é a pessoa estar feliz. Eu não estou dizendo que a gente tem que viver triste, e nem oprimido, e nem deprimido, nada disso. Mas a gente tem que pensar que nós vivemos aqui não para ser feliz, a gente vive aqui para o propósito. E Deus tem sim a intenção de nos deixar alegre, de nos deixar feliz fazendo aquilo que é da vontade dele. Né? E a gente não pode deixar de ter coragem para fazer essas coisas, porque às vezes a gente tem medo de tomar essas decisões, né? Por quê? Porque às vezes o Senhor está nos pedindo para abrir mão de determinado trabalho que ocupa muito nosso tempo e isso rouba aquilo que Deus tem para nós. Às vezes o que Deus tem para nós não está lá fora em sair, fazer missões e sair por aí pregando o evangelho e falando para todo mundo. Não, às vezes o que o Senhor tem para nós está dentro da nossa casa. Às vezes é o gerar os nossos filhos, né? Às vezes é nutrir os nossos filhos com conhecimento, com entendimento, com princípios, com ética, com moral, né? E aí os nossos filhos vão ser a diferença nas próximas gerações. Às vezes, o que o Senhor quer que a gente tenha coragem é dar um passo de ousadia no nosso trabalho para aceitar, às vezes, uma promoção ou querer mudar realmente para um outro nível onde o Senhor quer que a gente atinja outras pessoas, que outras pessoas se relacionem conosco para enxergar em nós uma fé, um mover diferenciado, né? E às vezes a gente fica com medo. A gente não tem essa coragem, né? E aí é onde a gente se sente fraco, onde a gente fraqueja. E o que o Senhor diz aqui nessa palavra é que não é pra gente ficar fraco, nem sentir medo, né? Pelo contrário, a gente tem que ter coragem, né? Porque a graça dele, a glória dele se faz em nós, né? E é através desse momento onde a gente baixa a guarda, onde a gente fala assim, não, tá no teu cuidado, Senhor, tá na sua direção, é o momento em que a gente sente realmente a mão de Deus nas coisas, o cuidado do Senhor sobre nós, né? Claro que eu dei aqui exemplos, né? Falei coisas simples, mas
cada um, né, quando tá na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, no seu tempo, no secreto ali, que a gente tem que realmente tirar esse tempo, senão a gente não escuta, mais uma vez, sem intimidade, sem relacionamento, pode a gente ir na melhor masterclass que existe, a gente pode ir no melhor lugar, a gente vai sair de lá sim com uma bagagem, a gente vai sair de lá sim aprendendo coisas, mas isso tudo vai se desfazendo com o tempo. Nada é permanente, a não ser a graça de Deus, a não ser o amor, o favor dele sobre as nossas vidas. Esse vai durar para toda a eternidade, né? Que eu falo, eu sempre falava, eu não quero jamais ser aquelas crentes chatas. Eu hoje vejo que não tem como você não ser uma pessoa chata em questão de princípios, em questão de moral, em questão de não ser flexível. O Senhor tem falado muito para mim, para o Maicon também, para nossa família a respeito disso, né? Eu hoje não tenho mais domínio sobre a vida do Pedro, por exemplo, né? Porque hoje o Pedro já nem mora mais comigo, né? O que o Pedro faz lá em Londrina, às vezes eu vejo certas fotos dele e aquilo não me alegra, mas nem por isso, né? Eu deixo de orar por ele, colocar ele na presença de Deus e pedir realmente para que ele tenha, que o que já está plantado dentro do coração dele frutifique, né? Então gere frutos, gere realmente, né? Fé nele e em outras pessoas, né? As pessoas que estão próximas a ele, para que ele cumpra o propósito dele, né? Então tem coisas assim que a gente não tem que ceder, né? Pelo contrário, a gente tem que pensar assim, quando a gente sentir que a gente está fraco, pedir a força do Senhor para que a gente seja forte, para se manter firme, para ter uma postura, para ter uma conduta correta. Não é porque o mundo às vezes está indo, né? É que eu falo, ser cristão é você estar na contramão mesmo do mundo. É aonde você sente assim, quando você tá indo, né? A água tá corrente, a água tá descendo. Se você passar o seu dedo assim, só vir trazendo o seu dedo, você vai ver a força que é aquilo. E é automático, a força do mundo puxando a gente, às vezes, para um lugar onde não é o nosso lugar. É onde o lugar assim, tá tudo bem, todo mundo faz. Não tem nada a ver. Tem coisas que são religiosismo, sim. Tem religiosidade, tem toda essa parte. A gente tem que pedir muito para Deus discernimento. Mas tem coisas que o pessoal está extrapolando, né? Então, por isso que a gente tem que pedir muito para Deus discernimento, sabedoria. E essas coisas a gente entende numa intimidade, num relacionamento com Ele. Buscando conhecimento na palavra, né? E não só conhecimentos, que eu falo assim, a comida pronta, servida ali já pra gente no pratinho, só tipo, vai e come, e você tem que se sujeitar a engolir aquilo que a pessoa tá te dando, né? Não, eu quero um alimento preparado, tenho os ingredientes aqui, eu tenho a palavra de Deus que não é mentira, né? Então, a gente sabe que tem onde buscar. Então, bora lá, gente. A fé, né? Que a gente tem uma fé que mova montanhas mesmo, né? Que a gente não tem uma fé que nos segure. Paizinho querido, amado Deus, obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, por esse tempo, por essa palavra, Deus. Que nós possamos, ó Pai, cada vez mais ser firmes em Ti, Senhor. Independente das circunstâncias, das situações, ó Deus, ao nosso redor, da dificuldade, ó Deus, que possamos estar passando, ó Pai, mas que nós possamos ter os nossos olhos fixos em Ti. Sabendo, ó Deus, que somos guardados pelo Senhor, que somos cuidados pelo Senhor. E que quando achamos que somos fracos, ó Deus, aí sim que o Senhor nos fortalece. Que nós não venhamos, ó Deus, esquecer da Tua palavra, esquecer, ó Deus, daquilo que nos inspira, daquilo que nos traz paz, ó Deus, daquilo que nos traz esperança. Nós possamos ter a nossa mente, Pai, renovada como a mente de Cristo todos os dias, Senhor. Todos os dias. Que a minha mente humana, Senhor, que a mente humana de cada mulher aqui, Deus, possa ser substituída por uma mente espiritual, por uma mente, ó Deus, que realmente faz sentido, ó Deus, por uma mente obediente, por uma mente grata, Senhor, por uma mente onde tem realmente uma entrega, uma necessidade, ó Deus, de fazer aquilo que é da Tua vontade. Senhor, nesse momento, Pai, eu peço que o Senhor venha com a Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas, com o Teu favor, ó Deus, que o Senhor abra as portas que precisam ser abertas, que o Senhor feche as portas que precisam ser fechadas, que o Senhor traga, Senhor, as respostas que precisam, Senhor, cada pessoa aqui,
Tem pessoa que tem colocado diante do Senhor, ó Deus, questionamentos, que essas pessoas possam sentir, Senhor, do interior delas, ó Deus, essas respostas vindo, que elas possam estar atentas, ó Deus, àquilo que o Senhor tem falado, àquilo que o Senhor já tem ministrado sobre a vida delas. Pai, abre os nossos olhos espirituais, ó Deus, para que nós possamos ver, ouvir e entender, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem falado para nós, para o nosso tempo, para a nossa geração, Pai. Que possamos ser mudança, ó Deus, dentro das nossas casas, ó Deus, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, em tudo que fizermos, ó Pai. Que possamos ser a diferença, o sal e a luz nessa terra. Essa é a minha oração, Senhor, o meu pedido nesse dia. Que o Senhor venha com a Tua graça, Senhor, sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa as nossas famílias, os nossos filhos, os alunos, ó Deus, todas as escolas, Pai. Deus, tantas coisas, né, acontecido, Senhor, nesses tempos. Deus, blinda, Senhor, a nossa juventude. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém, gente. É isso aí. Um beijo, Deus abençoe e tamo junto. Qualquer coisa é só falar.